Fica comigo e participe do programa. 11 9 50 45 18 40 é o nosso telefone, é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua mensagem. Inclusive, para esse nosso primeiro assunto, se você não quiser ser identificado, não tem problema. Você pode até colocar, não quero ser identificado, mas pode mandar a sua mensagem, pode abrir o coração. Conte com a gente como um lugar seguro para você falar aquilo que você precisa, né? Fazer aquele desabafo saudável. Relacionamento abusivo, gente, é um assunto bem delicado e muito importante. Pode acontecer com qualquer pessoa. Pessoas lindas, divertidas, de bem com a vida, instruídas, saudáveis, fortes, bem resolvidas. Sim, todas as pessoas. Você pode encontrar todos esses atributos em uma vítima da relação abusiva. O importante é entendermos os sinais de comportamento do abusador. E antes de conversarmos com o especialista, a gente vai ouvir um depoimento sério e importante. Eu fico muito contente, muito grata com quem fez esse depoimento e abriu o coração para nos ajudar. A partir desse exemplo, a gente consegue se enxergar e, quem sabe, perceber que a gente também está vivendo um relacionamento abusivo. Vamos conferir o depoimento. Eu morei com um homem extremamente agressivo, emocionalmente, psicologicamente agressivo, uma tortura emocional, porque era muito ciumento e muito possessivo. E o relacionamento foi piorando com a convivência. Mais possessividade, mais ciúmes. Para sair disso, eu precisei encontrar uma força que ele fazia questão de dizer que eu não tinha. E esse é o processo mais complicado de romper com um relacionamento abusivo, né? Você acreditar que você consegue sozinha. Para mim foi muito complicado. Eu saí desse relacionamento porque realmente cheguei num ponto em que eu tive muito medo. E nesse dia que eu tive muito medo, eu decidi que era a última noite que eu dormia naquela casa. Não foi fácil e te quebra de uma forma que nunca mais você será a mesma, sabe? Mas o importante é acreditar de que a vida recomeça e coisas melhores podem acontecer e acontecerão. O importante da descoberta é saber que a culpa não é sua. Nada justifica a tortura psicológica que um agressor faz com uma mulher. Ele se apaixona por uma mulher e depois quer mudá-la, quer quebrá-la para que ela seja só dele. E nada justifica você deixar de ser quem você é, por mais que te façam acreditar isso. Forte, né? E eu fico muito feliz de poder falar sobre esse assunto e trazer esse assunto aqui, porque a gente hoje vai falar sobre abuso emocional. Eu penso que o abuso físico, ele já é tão escancarado que as pessoas sabem que estão numa roubada e talvez elas encontrem força com mais facilidade para sair dessa situação. Mas o abuso emocional, ele é diferente. O abuso emocional, ele vai destruindo a autoestima da pessoa e, como a gente ouviu no depoimento, chega uma hora que ela já não sabe mais quem ela é. Ela já não acredita mais nela, ela já não tem mais força para mudar essa história. Mas eu fico muito grata pela oportunidade de falar sobre esse assunto e eu convido o psicólogo clínico que tem experiência nesse assunto para nos ajudar. E a gente conversa com ele via Skype, Alessandro Viana. Olá, como vai, Alessandro? Bom revê-lo. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Tudo bom, Cláudia? É um prazer estar aqui com você, com os seus telespectadores, né? Matando a saudade mesmo à distância. Obrigado, viu? É isso mesmo, matando a saudade mesmo à distância.
Bom, eu acredito que você está acompanhando o programa e a gente tem esse depoimento forte, né? E esse tema que é tão importante. Eu me comprometi com as nossas telespectadoras, mas também com os telespectadores, porque eu acredito que quem é abusivo, agressor, eu acredito que a pessoa pode se reinventar também, pode acordar, né? Pode buscar ajuda e melhorar e ter um relacionamento saudável. Então, assim, um compromisso com a sociedade em geral de falar sobre esse tema semanalmente. E para mim é uma alegria poder dividir esse momento contigo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação e depois passar para o perfil do agressor? Claro, vamos. Primeiro, parabéns pelo tema escolhido, porque, infelizmente, isso é velado socialmente, né? Existe pouco espaço explorando esse tipo de situação, esse tipo de comportamento, mas o relacionamento abusivo acontece com muita frequência, Cláudia. E não necessariamente a pessoa, o abusador, ele tem a consciência. O que acontece é que você tem um relacionamento e, através desse relacionamento, você vai formando comportamentos característicos lá dentro. É um paradigma. Um tem uma atitude e o outro acaba reforçando. Só que, como você muito bem falou no início, a pessoa que está sendo agredida, ela vai tendo gradativamente a autoestima fragilizada. Então, cria-se pela pessoa que está sendo agredida uma dependência do agressor. E, naturalmente, muitas vezes até sem perceber, esse agressor vai desmerecendo, vai reforçando essa dependência, vai tirando todas as qualidades, né, da parceira ou do parceiro, para justamente ter o controle da relação. Acontece muito nos relacionamentos onde ficam escancarada a questão do ciúme. Ok. É interessante a gente falar de ciúme, mas eu ainda queria que a gente fosse um pouco mais, talvez assertivo, dando exemplos de agressão emocional, porque, como eu disse ainda há pouco, às vezes a ficha não cai, às vezes a pessoa não sabe que está vivendo um relacionamento abusivo. Então, eu vou te fazendo algumas perguntas. Mentira é abuso? Mentira, é um abuso, é uma forma de manipulação, né? Cláudia, a gente tem que partir do princípio, eu sempre falo isso até nos atendimentos, que um relacionamento ele tem que vir para agregar. Naturalmente, todas as relações têm os seus contratempos, têm as suas adversidades, mas no momento em que você percebe um desgaste, isso já é um sinal de alerta. A mentira, sem dúvida nenhuma, é um grande alerta. Ok. Tom de voz, tem pessoas que falam, né, cônjuges gritando. Isso é abuso? É abuso e tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu costumo dizer, né, começa com um tom de voz mais intenso, daqui a pouco, me perdoe a expressão, daqui a pouco vem um palavreado mais forte, um palavrão, depois um empurrãozinho, enfim. A gente tem que ficar em alerta. E eu reforço muito que o relacionamento ele é constituído por duas pessoas. Então, as duas pessoas têm que manter um diálogo, porque se a pessoa que tem um tom de voz mais intenso, né, mais forte, e a outra simplesmente assume aquilo como uma normalidade e não pontua para o parceiro, você acaba instalando um comportamento perigosíssimo, né, que a tendência é só aumentar. A tendência é só aumentar? Sem dúvida nenhuma, Cláudia. Como eu disse, o primeiro é uma palavra mais forte, mais alta, e dali para um desrespeito maior e eventualmente para uma agressão física, não é uma distância tão longa. Ok. Tem aquele cidadão, ou aquela cidadã, porque existem mulheres abusadoras também, que não gritam, sim, que não demonstram tantos ciúmes, mas que são sarcásticas e que, de certa forma, manipulam. Como é que quem está sendo manipulado pode perceber esse tipo de abuso? Cláudia, falando de características, como você bem citou, não necessariamente um grito, uma mentira, ela é a pior coisa. Às vezes, uma pessoa que tem uma fala doce, mas de repente começa a denegrir a imagem do parceiro ou da parceira, ou seja, olha, sem mim você não vai conseguir nada. E eu falo isso por amor a você, eu quero o seu bem, mas você é muito limitada, sua família não te apoia. Então, todos esses discursos é uma forma, sim, de agressão, é uma forma de controle. Eu entendo que a boa percepção
primeiro, partir da sua sensação, ou seja, aquela fala do meu parceiro, da minha parceira, que tipo de sensação está me promovendo? Aquilo está sendo produtivo? Está me trazendo um crescimento, uma reflexão? Ou, eventualmente, eu estou dormindo chateado, estou me sentindo para baixo? A partir da hora que eu estou chateada, numa certa frequência, ou chateado, me sentindo para baixo, isso é um sinal de alerta. Então, não necessariamente é só o grito. Às vezes, a forma doce de mostrar que o outro é inferior, é ruim, pode ser também extremamente destruidora. Perfeito. Agora, existem indícios no agressor que a gente possa prestar atenção e, às vezes, nem entrar nessa história, nem entrar nessa relação? Olha, a tendência do agressor, objetivamente falando, é controlar a vida do parceiro, né? Ele entende, e eventualmente até por uma questão de insegurança, de baixa autoestima, que ele tem que exercer esse controle para que não perca o controle. O controle da relação, o controle do comportamento, o medo de perder a parceira ou o parceiro. Então, quando você perceber que a sua vida, a sua liberdade, a sua autonomia, individualidade está sendo gradativamente roubada ou dirigida por uma pessoa, aí você tem um erro. Por quê? Porque todos nós, Cláudia, nós temos a nossa essência, nós temos a nossa individualidade. A partir da hora que nós vamos perdendo isso, infelizmente nós vamos adoecer. Essa é a consequência de quando nós vamos perdendo a nossa identidade e a nossa essência. Perfeito. Doutor, eu vou te pedir 2 minutinhos, eu tenho um recado, mas eu volto já, a gente continua e eu vou abrir também para as pessoas em casa participarem do programa. Combinado? Claro, com prazer. Então é lá, gente, no 11 9 50 45 18 40. Eu acho muito interessante a gente ouvir tudo isso e a gente refletir, porque durante muito tempo, talvez décadas, a gente ouviu falar em metade da laranja, cara metade. E a gente sempre imaginou que ia se juntar a alguém e formar ali um novo ser, né? Durante muito tempo você acreditou nisso. Você achou que metade sua talvez fosse embora para juntar com a metade de outro, que vocês seriam um. E ainda bem que esse conceito caiu por terra, porque as pessoas se perderam muito nesse conceito. Esqueceram quem elas eram, achando que elas iam ser uma nova pessoa. E hoje, ainda bem que os psicólogos já definem pra gente que para existir um casal, precisa de 2 pessoas. Então, para ser um casal, a gente precisa de 2 pessoas, homem e mulher. Não tem metade de laranja, tem 2 laranjas caminhando juntas, tá bom? Isso é legal para você pensar, porque às vezes você se perdeu, mas está achando que faz parte do processo. Se perdeu para encontrar sua metade da laranja. Não! Metade com metade não formam um par. Par é formado por laranja com laranja, 2 laranjas lindas caminhando juntas e felizes. Eu continuo com o psicólogo clínico Alessandro Viana e a gente está aprendendo sobre abuso emocional. Relacionamento abusivo não é só onde tem porrada, briga, não. Às vezes é ali na calmaria, no ai, chuchuzinho, bonitinha, minha gorda, que mora o perigo. É verdade ou não, Alessandro Viana? Perfeita a sua colocação, Cláudia, perfeita. Às vezes, você usou um exemplo que infelizmente é corriqueiro, né? Ah, minha gorda, nossa, tá na hora de perder essa gordurinha aqui, hein? Senão daqui a pouco eu não vou mais gostar de você. Isso é uma forma de abuso, né? E eu vou até pedir licença para comentar suas palavras anteriores, que é isso, não é a metade, né? Você não pode ser metade no relacionamento, você tem que ser inteiro. O relacionamento é para somar, né? Para você olhar para o lado e ter o seu parceiro. Você não tem que se anular. Obviamente, dentro de uma relação, Cláudia, existem as concessões, as adaptações, mas nunca, em hipótese alguma, perder as suas características para alimentar, para satisfazer o outro. Perfeito. Então, olha, prestar atenção aí nessas palavrinhas, né? Lembrando do exemplo anterior, às vezes a palavrinha é ai, minha burrinha, ai, minha bobinha, ai, minha retardadinha. Tem isso, né? Que vem às vezes carregado de um jeitinho lindo, mas que deixa a gente destruída e lá embaixo. Alessandro, temos participação das nossas e nossos telespectadores e vou colocar na tela agora e aí você vai ter a chance de responder. Combinado? Claro. Então vamos lá, gente. Primeira participação já vai para o nosso video wall. Vamos ver se já vai aparecer ali.
Opa! Não, não entrou ainda. Tá entrando? Muita calma nessa hora. Foi. Não me sinto segura quando estou em casa à noite com meu companheiro. Já precisei me trancar no quarto para fugir da briga com ele. Passei a noite em claro, mas no outro dia ele estava um amor de pessoa. Já ouvi muito sobre esse filme. Alessandro? 20 anos eu também ouvi bastante, Cláudia, infelizmente, né? Isso é um típico relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. Muitas vezes a pessoa que está no papel ali passivo, de ser agredido, às vezes está com a autoestima tão machucada, tão destruída, que alimenta a percepção de que, nossa, se eu perdê-lo, eu não vou conseguir ninguém mais à altura. Mas espera aí, imagina, Cláudia, você ter um relacionamento onde você não fica à vontade para compartilhar com seu parceiro, com a sua parceira, um relacionamento onde você tenha que se trancar por medo, por receio de alguma agressão, um relacionamento onde desesperadamente, às vezes, você tem que sair de casa por medo ou por estar estressada. Isso não é saudável, né? E a tendência, se isso não é colocado, não é dialogado entre um relacionamento, entre os parceiros, na verdade, ou buscar uma ajuda, a tendência é só aumentar. Como eu falei, se a gente não fica em alerta nesses detalhes que se iniciam, de repente, com uma voz um pouco mais forte, depois com palavrão, depois chega numa situação extrema, como a telespectadora citou, isso vai adoecer, né? A gente não pode deixar chegar nisso e entender que isso é normal, mas no dia seguinte está tudo bem, no dia seguinte a pessoa é doce e no final vale a pena. Não vale a pena continuar assim. Não digo terminar, mas tem que explorar, tem que compartilhar. Ok, eu tenho uma dúvida para te perguntar. Quando acontece isso, para mudar essa história, vale a pena o enfrentamento ou aí pode ficar perigoso? Qual seria o melhor caminho para essa pessoa sair dessa situação horrível? Cláudia, quando a pessoa está no ápice de um comportamento mais agressivo, eu sempre sugiro não enfrentamento. Por quê? Naquele momento, a pessoa não está detentora do seu maior controle, das suas qualidades ali emocionais. Ela está no instinto mais primitivo. Então, nesse momento, baixar a guarda e conversar numa situação mais serena. Eu até brinco um pouco com os meus pacientes que o momento da DR, né, que é importantíssimo, ela acontece erroneamente no momento que as pessoas estão estressadas. Então, a partir da hora que você está estressado, você quer agredir. O teu instinto pior está lá latejando no seu corpo. Então, você vai falar o que mais agride a pessoa e, consequentemente, a outra pessoa vai retrucar, né? Você vai ter uma ação e uma reação. Então, esse momento da DR ou do bate-papo tem que ser explorado numa situação mais serena, sabe? A gente não tem que deixar passar em branco ou, já que está tudo bem agora, já que nós estamos jantando, eu não vou trazer aquele assunto desconfortável que aconteceu ontem. Tem que trazer, sim. Não traga no momento do estresse, porque não vai agregar. Traga no momento em que ambos estiverem desarmados, centrados e que ambos tenham a humildade de ouvir, perceber e crescer. Consequentemente, o casal ganha. Agora eu vou tomar a liberdade, como a gente já conversou aqui várias vezes com a advogada, com a delegada, que se tiver, gente, nessa situação, o abuso físico, você precisa realmente tomar muito cuidado, mesmo que não tenha abuso físico, em algumas situações é importante talvez fazer essa DR em ambientes públicos, para você não correr o risco, né? No caso dessa telespectadora que falou que tem medo e se tranca no quarto. Então, é melhor estar em público. A próxima pergunta vai para a tela. Infelizmente, nosso tempo é curto, daqui a pouquinho a gente já tem que terminar, mas vamos responder mais um pouco. Meu marido tem o costume de olhar meu celular sempre que vou dormir. Eu finjo que não estou vendo, mas já notei algumas vezes. Sei que ele é ciumento. Devo ter medo disso evoluir? Sim, deve ter medo disso evoluir, porque isso é uma situação de controle, né? Nós temos que lembrar que cada um tem a sua individualidade. E a partir do momento que a pessoa está fantasiando que a parceira ou parceiro tem alguma coisa a ponto dele ficar gerenciando, olhando no celular, ela já está tão alerta que qualquer vírgula mal colocada será motivo para uma discussão. Então, a partir do primeiro movimento, é a hora de
parar e conversar. Não deixa isso para frente, porque vai sim evoluir. Perfeito. E é importante também deixar claro para o parceiro que ele precisa buscar ajuda, né? Porque às vezes é a autoestima que está muito abalada e fica se achando pouco, achando que tudo pode acontecer do outro lado. Temos mais perguntas, vamos para a próxima. Quando comecei a namorar, ele dizia que eu era linda e não precisava usar batom ou esmalte vermelho por ser vulgar. Sempre amei vermelho, mas mudei para agradar. E hoje, se uso essa cor, ele diz que estou procurando outro. Olha, Cláudia, esse é um grande erro dos inícios dos relacionamentos, né? A pessoa, pelo medo exclusivo da perda e de decepcionar, vai se moldando, vai se adaptando às necessidades do parceiro ou da parceira. É importante que, primeiro, manter a sua característica, manter a sua essência. E se o parceiro, a parceira coloca uma condição, você tem que questionar. Aquilo lá é importante para você? Por exemplo, eu gosto do batom vermelho, porque vamos lá, eu tiro o batom vermelho, no momento eu vou sentir falta, porque eu me sentia melhor, eu sentia que tinha um destaque. Consequentemente, internamente eu vou desenvolvendo uma certa raiva, um certo desconforto em relação a quem me censurou. Então a gente não deve deixar as coisas que nos dão prazer, que nos formou a personalidade, a identidade para agradar o outro. Como eu falei há pouco, existem concessões, mas esse tipo de concessão não necessariamente tem que me agredir. Eu vou até o limite que não me agrida. Perfeito. Eu fico muito grata, sempre acho que o tempo é pouco, porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, eu tenho vontade de passar horas conversando, porque sei que ajuda muita gente em casa. Mas já te agradeço e já te convido para voltarmos a falar desse assunto em breve, ok? Sempre um prazer, Cláudia, sempre disponível para vocês, viu? Obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço. E olha, o Alessandro Viana, o doutor Alessandro Viana, ele está no Instagram como Aleviana, com 2 N's, tá? Aleviana. E uma coisa que eu acho que é importante falar para você é que relacionamento abusivo, como eu falei no começo do programa, acontece com qualquer pessoa, independente de instrução, nível social, beleza, idade. E olha, fica atenta também, minha amiga, que tem filhas adolescentes. A gente precisa prestar muita atenção, porque as meninas também entram em relacionamento abusivo, em namoros abusivos, e muitas vezes a gente só fica sabendo depois que a cabecinha já tá lá bem ruim, quando elas já estão bem abaladas. Então, muita atenção e sempre conversar. O abusador, ele sempre dá indício, né? O abusador, ele começa muito conquistador, mas depois ele vai te afastando um pouco daquelas pessoas que você convive, que você conhece, que você confia. Começa a colocar defeito em todos os seus amigos, né? Pra te deixar ali cada vez mais dependente, mais isolada, mais dependente dele. Presta atenção. Normalmente o abusador, como a Alessandro Viana falou, tem uma história anterior, sofreu abuso, foi abusado de alguma forma emocionalmente, mas isso não dá direito dele vir e te machucar. Então, fique atento. Se precisar, conta com a gente. 11 9 50 45 18 40. E entra num grupo, quer ver, que eu conheço, que chama O Limite é o Amor, no Instagram. Você também vai ter muitas informações legais. O Limite é o Amor. É um grupo de ajuda, auto e mútua ajuda de pessoas que vivem relacionamentos abusivos, tá?